É uma alegria poder apresentar a prática que consideramos exitosa, referente à Defensoria Especializada de Urgências Criminais do Estado de Minas Gerais, que nasceu em 2007 com o nome de Núcleo Criminal de Urgência, em razão da alteração no artigo 306 do Código de Processo Penal, que determinou a remessa à Defensoria Pública dos autos de prisão em flagrante, cujo conduzido diga na delegacia que não tem condição de constituir advogado. A partir de então, criou-se o núcleo criminal, que inicialmente funcionava com 2 defensores, 8 estagiários e um servidor administrativo. E essa estrutura mostrou-se, na verdade, insuficiente para o atendimento da demanda e das atribuições afetas ao núcleo criminal de urgência. Acabava que, no final das contas, essa estrutura era absorvida quase que na totalidade para o atendimento das demandas espontâneas. Demandas espontâneas a gente chama aquela procura de familiares que vêm à Defensoria Pública e noticiar que tem algum parente em privação de liberdade, seja essa privação por flagrante, por prisão provisória de qualquer natureza, dentre elas preventivas e temporárias. E houve uma necessidade e uma ideia de se incrementar a Defensoria Especializada de Urgências Criminais, e esse incremento passou primeiro por uma formatação e uma sistemática interna, com a adoção de um fluxograma de trabalho, que eu me permito falar brevemente com vocês. A gente recebe os autos de prisão em flagrante, esses autos são cadastrados e são distribuídos para um dos 4 defensores que hoje compõem a Defensoria Especializada de Urgências Criminais. Esse defensor fica responsável por aquela prisão, pelo acompanhamento e pelas medidas, pela propositura das medidas tendentes a colocar aquela pessoa em liberdade até o final do processo. E, para tanto, nós recebemos esses autos de prisão em flagrante, analisamos a legalidade da prisão, a possibilidade de se pleitear alguma medida urgente, entramos em contato com familiares e, muitas das vezes, inclusive, propomos a medida, mesmo sem documentação. Eu acho que isso é um dos avanços conquistados pelo núcleo criminal de urgência, de ter um posicionamento de alguns juízes da comarca de Belo Horizonte, principalmente nos casos de infração de médio potencial ofensivo, de se soltar aquela pessoa, mesmo que ela não tenha apresentado um comprovante, uma conta. Muitas das vezes o assistido nem tem como fornecer esse tipo de documentação, e não subverte a lógica você manter aquela pessoa presa durante o processo e, no final, ao condená-la, substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, essa é uma conquista que nós alcançamos e temos lutado para que isso seja realmente um posicionamento por parte dos julgados e das varas criminais da comarca de Belo Horizonte. O núcleo criminal recebe toda a demanda de familiares, toda a demanda criminal da comarca de Belo Horizonte, e postulamos também em comarcas do interior desprovidas de defensor público, uma realidade visível na maioria dos estados do Brasil. Em Minas, a gente tem cerca de 30% das comarcas providas. Então, essas prisões, esses comunicados que são recebidos pelo núcleo de comarcas do interior, têm a prisão analisada e têm medidas postuladas via fax, e conseguimos acompanhar e monitorar parte dessas prisões das quais somos comunicados. E uma parte importante para o incremento da estrutura do núcleo criminal de urgência foi para que ele pudesse atender a plenitude da procura que nos é tida por parte dos familiares, dos assistidos em geral. Então, hoje o núcleo não tem distribuição de senha. Todas as pessoas que procuram o núcleo criminal de urgência, que funciona de 8 da manhã às 18, essa pessoa é atendida no dia, e às vezes tem a medida liberatória, a medida urgente proposta no dia do atendimento. Esse eu acho que é um dos motivos do incremento, e daí nasceu a ideia de se firmar com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais um projeto de prevenção à criminalidade para que seja inserido e incrementado a estrutura do núcleo criminal, que hoje conta com 4 defensores, como eu disse,
ao invés de 8, 16 estagiários, 4 administrativos, 2 office boy e 2 assistentes jurídicos. E a nossa intenção era que essas pessoas sejam atendidas nesse momento, para que a prisão desnecessária ou ilegal seja combatida o mais rápido possível. E, para tanto, a gente estabeleceu uma rotina de atendimento nesses centros de passagem e, apesar de que esse atendimento não vincula a propositura da medida, uma vez que nós atuamos de ofício. Criamos também no Núcleo Criminal de Urgência um setor de acompanhamento processual que vai monitorar as medidas pleiteadas, comunicar ao respectivo defensor sobre o resultado daquela medida e sobre a tramitação, e para que o defensor possa guerrear a decisão caso ela seja desfavorável ao entendimento que ele adota. E talvez um aspecto mais interessante do projeto de prevenção, até para justificar o nome, é a nossa preocupação com o alto índice e o baixo período que a gente constatou acerca da reincidência. Então, às vezes, a gente via com tristeza o fato de uma pessoa liberada por uma medida do núcleo. Hoje, acabava dentro, às vezes, a gente teve caso até da pessoa ser presa no mesmo dia. Então, nós, através da Secretaria de Defesa Social, tivemos a inserção da equipe multidisciplinar, que é o acompanhamento psicossocial daquele que foi liberado pelo Núcleo Criminal de Urgência. Isso daí visa você constituir um elo entre o assistido e o defensor, que às vezes é um grande desafio, a pessoa nem sabe que foi liberada por uma medida da Defensoria Pública, então a gente tem 2 assistentes sociais e uma psicóloga que entram em contato com o assistido liberado por medidas nossas para apresentar os serviços da rede disponível na Secretaria de Estado de Defesa Social para tratamento de dependência química, capacitação profissional, retirada de documentos, enfim, para a promoção da cidadania daquela pessoa, mostrando uma outra face do Estado, que geralmente aparece na vida do cidadão, nesses casos, apenas a face repressiva. O primeiro contato que ele teve com o Estado, o contato com a polícia, que o prendeu. Então, nós vamos ligar para mostrar que a Defensoria é um instrumento de promoção de cidadania e o Estado deve existir também, não só na esfera repressiva, mas também na esfera de promoção de direitos e da cidadania como um todo. O que é interessante nesse projeto, que a gente gosta de fazer sempre referência, é justamente esse plus desse atendimento multidisciplinar, que busca fazer a prevenção da não reincidência dessa pessoa que foi atendida pelo Núcleo Criminal de Urgência. Evidentemente, esse atendimento disciplinar não é obrigatório, ele é oferecido àquela pessoa que foi solta pela medida postulada por nós. E ele se divide numa análise individual da pessoa, feita pelas pessoas especialistas, pela psicóloga e pelas ciências sociais, e, posteriormente, um encaminhamento dessa pessoa que foi atendida para o que mais for adequado. Essa atividade, ela já não é de conhecimento de quem tem a prática jurídica, né, de nós, operadores do direito. É uma atividade que cabe aos profissionais da área, e por isso essa equipe disciplinar, no intuito de que essa pessoa que foi atendida seja levada a instituições governamentais ou não governamentais que possam ajudá-la, que possam trazer os benefícios para que ela não volte à prática delitiva. Né? Aí, podemos destacar o atendimento para aquele que foi preso no caso de Maria da Penha, ou questões que envolvem o uso de entorpecentes, né? Aquela pessoa que deseja um atendimento livrar-se do seu vício. Isso reflete, consequentemente, na melhor situação daquela pessoa, para que ela não volte a praticar qualquer delito. Aqui um retrato do atendimento que é feito no próprio núcleo, aos familiares e as pessoas que foram soltas. E a divulgação que temos feito também. Esse é um jornal do ônibus que circula em Belo Horizonte, em todos os coletivos da cidade. Né? E conseguimos a divulgação do nosso projeto lá para que a população realmente tenha essa informação.